A tela também. Bem, boa tarde. Dia 7 de abril de 2017, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Eduardo Pelela, Ronaldo Queiroz, Pedro Costa e Sérgio Bruno. Compareceu o senhor Joézer Batista, acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco Assis e Silva, para prestar esclarecimentos. Bem, senhor Joézer, o senhor já contextualizou a vinda aqui do senhor no termo de depoimento 1. Nesse termo de depoimento 2, nós gostaríamos que o senhor abordasse especificamente essas provas que o senhor nos apresentou, especificamente as recentes gravações que o senhor nos forneceu agora. Eu queria que o senhor fizesse isso de uma ordem cronológica e contextualizasse em que situação, em que contexto se dá essas gravações. Tá, Sérgio, boa tarde. Para começar, eu conheci o presidente Michel Temer, já tem 5, 6 anos. A primeira gravação, então, é com o presidente, né? O presidente Michel Temer eu conhecia há 5, 6 anos atrás, ele já como vice-presidente. Quem me apresentou ele foi o ex-ministro Wagner Rossi, nomeado por ele. E eu, ao longo desses anos, 5 anos, eu mantive relacionamento direto com ele, nunca teve intermediário, sempre através de... Ele me ligava, eu ligava para ele me mandava mensagem, enfim. Eu fiz várias visitas a ele, seja no escritório dele da Pan-Americana, seja lá no Jaburu, ou lá no outro escritório de advocacia que ele tem em São Paulo. Até o dia quando ele virou presidente da República, daí para frente, o então ministro Gedel, que eu já conheço de longa data, me procurou e me disse que mantivesse a continuidade do contato com o presidente se daria através dele, pelos motivos óbvios da agenda do presidente Michel passar a outra condição agora. Assim, a gente se relacionou ali através do Gedel. As minhas demandas, as questões que eu necessitava em relação ao governo foi passado através do Gedel, até que o ministro Gedel caiu, né? E caiu e eu fiquei ali sem interlocução. Eu ainda falei algumas vezes com o ministro Gedel até ele ser investigado. Quando ele passou a ser investigado, aí eu como investigado também, eu não pude mais falar com o Gedel. Pela proibição da justiça. Foi onde eu procurei o Rodrigo Rocha Louro, perguntando para ele, quer dizer, que queria tomar um café com ele para discutir, que eu queria trocar ideia com o Rodrigo, que eu precisava falar. Só fala pra gente, quem que é o Rodrigo Rocha Louro? Ele ocupava o cargo do governo? Rodrigo, ele é um suplente de deputado, ele é suplente do ministro da Justiça, ao Serralho, né? Quando ele assumiu o ministério, o Rodrigo passa então a ser deputado. Isso recentemente agora? Agora, recentemente. Mas quando eu liguei para ele ainda estava no Palácio. Ele era para o cargo profissional? Eu não sei oficialmente, ele é assessor da presidência. Assessor do Michel? Assessor da presidência. Eu liguei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu precisava falar com o presidente Michel. E aí, isso era um sábado, aí passou um pouco mais tarde, ou no dia seguinte, o Rodrigo me ligou, até me comentou que o Michel teria me ligado. Eu olhei no meu celular, tinha realmente a ligação de Brasília, 061, às 5, 6 horas da tarde. Eu não conferi se essa ligação era dele, mas eu imaginei que sim. Mas no domingo, o Rodrigo me sugeriu que a gente tomasse um café no lobby de um hotel, na segunda-feira. Na realidade, eu não conheço, não tinha intimidade nenhuma com o Rodrigo. Eu me encontrei com o Rodrigo, mas eu sempre soube que ele é assessor, enfim. Se você recordou o nome do hotel? É no Fazano, aqui do centro de São Paulo. Certo. No hotel Fazano, no lobby, encontrei era meio-dia, ele até se atrasou um pouquinho, chegou meio-dia e 15. E ali eu não tinha intimidade com o Rodrigo e não sabia o que eu poderia conversar com ele, o que eu não poderia. O que eu pedi ao Rodrigo, falei, Rodrigo, eu repeti essa história, pedi a ele que, olha, eu
precisava falar com o presidente Michel para dar continuidade à minha agenda aqui das questões que a gente sempre tratou lá atrás. Ele imediatamente já me disse que poderia ser no dia seguinte, terça-feira à noite, lá no Jaburu. E realmente aconteceu. Ele falou: pode se preparar que você encontra com ele terça-feira à noite lá no Jaburu e tal. Eu organizo a forma de você entrar lá de forma discreta. E nesse dia no almoço, o Rodrigo tentou conversar comigo, explorar o que seria, mas como eu não conhecia o Rodrigo, não tinha intimidade nenhuma de conversar nada com ele, eu me ative a esperar, então, ir lá no dia seguinte falar com o presidente Michel. Na realidade, Sérgio, a gente vem, esse negócio das gravações, a gente vem fazendo alguns registros, entendeu, de reuniões e de coisas aí, e essa foi uma delas que eu particularmente registrei em áudio, porque eu achei que seria importante, enfim, estar registrando aquela reunião. E o senhor, que dia que foi essa reunião do Palácio? Então, eu falei ao telefone no sábado, dia 4 de março. Dia 6, que era uma segunda-feira, eu estive lá no Fazano com o Rodrigo. Dia 7 à noite no Jaburu, 10 horas da noite, no Jaburu com o presidente Michel. Aí depois do presidente Michel me autorizar que a pessoa seria o Rodrigo, eu tive mais 2 encontros com o Rodrigo na semana seguinte, um dia 13 e um dia 16. Essa primeira reunião no Palácio, o senhor conversou em linhas gerais o que com o presidente? Então, em linhas gerais, eu até levei uma agenda. Eu fui lá no intuito de saber basicamente o seguinte. Primeiro, voltando um pouco atrás, tem um problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, né? Que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara, né? O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso, e a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio, até hoje, e... Paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante. A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina, que tinha ficado num saldo anterior. Isso é relacionado àquele esquema do FI e FGTS? Não, esse era 20 milhões que é relacionado à renovação do incentivo da desoneração tributária do setor de frango, que na época o Eduardo Cunha tramitou essa prorrogação e pediu lá 20 milhões para que isso acontecesse. Enfim, na realidade eu achava que era 15, depois ele disse que era 20, então por isso ficou esse saldo de mais 5. E aí eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio R$400 mil por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, né? Foi onde... De pronto ele me disse que era importante continuar isso, e, enfim. E quando o senhor mencionou... Só um minuto. O FGTS, a propina paga anterior, já tinha sido acertado? Já tinha, isso é uma planilha antiga que chegou a valores... Esses valores existiram, foram pagos. Sim. Era pago a propina do FGTS para o Eduardo Cunha, era paga através do Lúcio. Era a planilha que eu chamava de planilha do Lúcio, né? Naquilo se creditava tudo, seja relativa ao Ministério da Agricultura, seja relativa à Caixa Econômica, seja relativa a esses negócios da Câmara. Só para eu entender essa situação, esses valores mensais que o senhor paga e continua pagando isso ao Lúcio, e o valor que pagou ao Michel é para quê? Para garantir um silêncio deles? Qual é a razão disso? Então, agora, ultimamente, esse é que estava sendo o problema, é para garantir o silêncio dele, para manter eles calmos, né? Para manter o Lúcio calmo lá
penitenciária e o Eduardo também, né? O calmo é o quê? Para eles não revelarem algum fato? Calmo, eu não sei como ficar calmo na cadeia, né? Mas para ficar em silêncio e não se revelarem, né? Enfim. Não havia algum temor de que ele fizesse colaboração premiada, que eles Olha, eu sempre recebi sinais claros de que era importante mantê-los financeiramente, a família e tal, resolvidos, né? Esses sinais vieram de onde? Começou inicial, porque assim que ele foi preso, foi muito perto de o presidente Michel já tinha assumido, né? Foi inicialmente através do Gedel, e aí quando o Gedel foi investigado, não podia conversar mais com ele, eu fui lá falar com o presidente. E quando o senhor falou que estava cuidando, eu não lembro a expressão que o senhor usou, do Lúcio e do Eduardo, o que o presidente falou? Eu ouvi do presidente claramente ele dizendo que era importante manter isso. A primeira missão minha lá era essa, era ir lá saber dele se o compromisso ainda era necessário, né? Ele me disse de pronto que sim. Tanto em relação a Eduardo quanto ao Lúcio. Ele sabe quem é Lúcio. Sim, quando eu falei Lúcio, ele achou que era o Lúcio, irmão do Gedel. Eu ainda disse, não, presidente, não é o Lúcio Vieira Lima, é o Lúcio Funaro. Ah, tá, entendi. Aí quando ele disse, não... Ele fez algum comentário em relação ao Eduardo Cunha, a essa postura do Eduardo Cunha de... Ele fez um comentário, aquele questionário, que o Eduardo fica fustigando ele e tal. Eu entendi aquilo como um reforço à necessidade de eu manter, vamos dizer, financeiramente, né? Vamos dizer, porque o que eu entendo é que existe ali um grupo onde parte do grupo está preso, parte está no poder. O presidente comenta alguma coisa, se o Eduardo pretende que seja ajudado por alguém, que faça alguma coisa por ele. Ele me fez um comentário curioso que ele disse, Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com 2, com 11 não dá. Eu também fiquei calado, ouvi ele, não sei como o presidente poderia ajudá-lo. Tá. Isso foi essa gravação. Tá. Depois dessa, mais uma coisa sobre essa. Nessa reunião, o senhor disse que tinha uma agenda. Então, a primeira coisa foi falar com ele que eu estava mantendo financeiramente os dois, e o quanto isso deveria continuar e tal. Ele me confirmou que seria importante. Aí eu passei para a segunda fase, para a segunda parte da minha reunião, que foi perguntar a ele quem seria o interlocutor, dado que o Gedel tinha caído. Ele me disse que era o Rodrigo Rocha Louros. E eu ainda falei para ele, ainda perguntei para ele, falei, presidente, mas todos os assuntos que a gente conversa, assuntos, né, tem assuntos íntimos, né? E ele me disse com a palavra, o Rodrigo é da minha mais estrita confiança. Aí, depois dessa palavra, né, eu disse, tá bom, então, da agora para frente, não lhe incomodo mais, sigo falando com o Rodrigo. E aí eu passei para a próxima parte, que já foi adiantando um pouco a ele o que seriam os assuntos que eu teria ali naquele momento para tratar com o Rodrigo, né? Foi onde eu comecei a perguntar o que é assuntos relativos à CAD, relativo à CVM, comentei sobre o problema do BN10, que tinha vetado uma operação nossa. E eu tive informações de que ele intercedeu pessoalmente a favor, tentando nos ajudar, e depois ele me confirmou pessoalmente que, olha, eu falei pessoalmente com a presidenta do BN10, mas ele me descreveu, eu não sei se ele me disse que teve no Rio de Janeiro, falando com a presidente e tal, mas que no final não deu certo, o BN10 vetou a operação. E o senhor comenta, então, isso é um tema do BNDES. CVM e CAD era o que especificamente? Então, CAD, porque CAD a gente tem vários assuntos do CAD, que a gente submete à apreciação do CAD. O CAD são, acho que 6 conselheiros, né? E o presidente do CAD está em aberto.
Eu fui lá exatamente dizer da importância de ter um presidente alinhado com o governo, alinhado com os interesses do governo e principalmente alinhado com o interesse dele, né? Ele naquela hora me disse que não, eu tenho uma pessoa lá que dá para ter conversa franca e tal. Eu entendi conversa franca como que vai obedecer aos interesses, né, do presidente. E CVM era mais ou menos... CVM também, eu fui falar que iria estar trocando o presidente também, que seria importante ter uma pessoa alinhada com o governo, alinhada com os interesses dele, para que a gente pudesse, quando necessário, fazer as reivindicações, né? O senhor lembra de mais algum ponto que tinha nessa sua agenda de... Então, basicamente foi isso. Eu perguntei para ele sobre Receita Federal. Eu perguntei também sobre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que trabalhou conosco 4 anos. E o Henrique, eu já tinha tido a oportunidade de fazer algumas reivindicações ao Henrique. Só que, na realidade, o Henrique nunca me atendeu em nenhuma reivindicação. Eu fui lá avisar ele que o Henrique não me atendia em nada. E aí eu fui lá tentar perguntar para ele como poderia ser eu fazer o Henrique saber que isso era de interesse dele. Porque senão, no final... Dele, presidente da República. Dele, Michel. Porque eu falo com o Henrique e as coisas não acontecem. Aí eu disse, olha, presidente, nós vamos combinar algum jeito que eu peço as coisas para o Henrique e, de alguma forma, o senhor fique sabendo, o senhor vai lá e mande ele fazer. E assim se deu um pouco a conversa em torno disso e assim ficou combinado. Ele falou, pode falar com o Henrique, você me avisa o assunto ou até mesmo qualquer assunto que o Henrique vier falar comigo sobre você de interesse seu, já pode avisar para ele que tem o meu apoio. Enfim, eu fui alinhar essa parte aí desse relacionamento que não estava andando. Eu fui avisar ele que esse negócio não estava andando e como poderia andar. E basicamente acho que encerrei minha conversa com ele, combinando como poderia ser as próximas visitas, que tinha funcionado super bem ali, que eu entrei dando o nome do Rodrigo, né? Eu nem dei meu nome, ele até me perguntou se deu seu nome, eu falei, não dei, passei à noite, só abri o vidro, falei que era Rodrigo, entrei, parei direto na garagem e ele me atendeu ali no porão mesmo ali do Palácio do Jaburu, combinei isso com ele, enfim, e basicamente foi isso. Ok. E podemos passar para o segundo dia? O segundo dia, o segundo evento. O segundo evento foi o quê? Um encontro com o Rodrigo? Enfim, dado isso... Que aí o senhor falou que ele avalizou o Rodrigo... Isso, ele avalizou e disse que o Rodrigo era a pessoa da mais estrita confiança dele. Eu falei, não, então tá bom, então eu vou seguir os meus assuntos com ele e assim que eu achar necessário e importante, eu volto aqui a falar contigo. Eu registrei eu gravei essa minha reunião, assim como, enfim, gravei a do Rodrigo, as outras, e na realidade eu quando gravei lá, eu não imaginava estar usando isso, né, para provar amanhã o que, mas se é necessário, nós vamos. Né? E quanto a essa segunda? Então, aí foi terça-feira, eu tive com o presidente Michel, aí eu fui, passou a semana, eu me encontrei com o Rodrigo dia 13, na segunda-feira, na minha casa, 3 horas da tarde. A sua casa localizada em? No Jardim Europa. São Paulo. São Paulo, isso. Ele foi lá em casa, 3 horas da tarde, e eu comecei as tratativas com o Rodrigo. Eu disse, Rodrigo, já que o presidente ele me perguntou como foi a reunião, eu disse, foi muito boa, tratei, estou mandatado aqui a falar contigo, você é a pessoa da mais estrita confiança do presidente Michel, então vamos seguir. Eu peguei a lista de assuntos, que era o CAD, CVM, por aí vai, Receita Federal.
Expliquei, fiz um apanhado geral de quais eram as demandas, e o mais iminente ali era a questão do CAD, que tinha uma reunião logo em seguida e tal. Eu falei, Rodrigo, vamos focar na questão do CAD, a gente resolve o CAD e depois a gente vai para as outras demandas. Só uma pergunta, isso foi dia 15? Dia 13, na segunda-feira. 13. Isso. Essa é a que está apresentada? Essa é que está em casa. Aqui não trouxe. Aqui eu não trouxe a do Fazano. Não trouxe a Fazano. Essa é na casa, tá aí. Lá em casa, dia 13, foi onde eu comecei as tratativas iniciais mais macro e fiquei combinado de dia 16 ir na casa dele, já com as questões mais específicas, detalhadas. Então deixa eu entender, a conversa com o presidente foi dia? 7 à noite, terça-feira. 7 de março. A primeira conversa com o Rodrigo foi segunda, 6. Eu tive na terça-feira à noite, com o presidente Michel, 7. Aí eu tive na outra segunda, o Rodrigo esteve lá em casa. Dia 13. Aí eu tive na casa do Rodrigo dia 16, quinta. Isso. Aí quinta eu tive lá com aqueles mesmos assuntos mais detalhados. Eu levei 2 casos específicos, que era o caso do CAD e o caso da Receita Federal. Onde a questão do CAD basicamente é porque a gente está reclamando no CAD contra a Petrobras, que a Petrobras exerce na nossa visão, um monopólio do gás boliviano. E nós temos uma termoelétrica que vive do gás boliviano. A Petrobras tem um contrato onde ela tem a preferência total de todo o gás. E ela compra todo o gás e eu fico sem o gás para rodar, para funcionar a térmica. É uma térmica grande de 480 megas. Localiza onde? Em Cuiabá. O senhor explicou isso para o Rodrigo, o que ele fez? Ele entendeu perfeitamente, ele fez várias perguntas, ele se interessou, ele foi bem diligente, entendeu perfeitamente. E depois quando estava claro para ele o que era a situação, ele ligou para a secretária dele, pediu para conectar com alguém do CAD que eu não conhecia. Ele até botou em viva voz para me ouvir. E ele falou com, acho que é Gilvando, uma coisa assim. Falou do caso, explicou e tal, e explicou que seria importante olhar com carinho a questão. Explicou como ia ser as reuniões e tal. E, assim, para mim ficou claro ali que a coisa ia andar, né? Aí quando ele desligou, ele me falou, ele entendeu a ligação. Essa decisão do CAD poderia representar um benefício econômico? Então, eu expliquei a relevância dessa decisão. A relevância dessa decisão é entre a planta não funcionar, ficar parada, ou seja, não gerar nenhum resultado, ou gerar... Planta, só para ficar claro, a planta é a usina. É uma usina termoelétrica. A termoelétrica de Cuiabá. Tá. Ela entre ficar parada ou funcionando, ela pode, eu expliquei isso para ele, pode ganhar 1 milhão, 2 milhões ou até 3 milhões por dia, né? Eu estava falando ali para ele entender a relevância do assunto, né? Ele entendeu. Eu expliquei que tem 2 situações. Tem uma que é vender no curto prazo, que é spot, energia spot, que é no PLD do dia. E tem outra que é a intenção até, que é fazer um contrato de longo prazo de venda e um contrato de longo prazo de compra de gás. Só que, enfim, infelizmente, as coisas ultimamente, ou faz vários tempos, não funciona se você não entrar em acordo com o político e acertar uma propina e acertar um preço para as coisas andarem. Mesmo coisas do nosso dia a dia, porque nós temos a termoelétrica, é nossa, o gasoduto é nosso. Tudo que eu queria na minha vida é que a Petrobras não existisse na minha vida. Eu falo sempre para a Petrobras, se você não existisse na minha vida, eu estava bom, porque eu não preciso da Petrobras, não preciso do governo brasileiro, não preciso de nada. Eu só preciso que você não compre todo o gás e deixe inclusive nós temos acordo de compra de gás com o boliviano. Só que o boliviano, a Petrobras puxa tudo, a gente fica sem.
Aí o senhor está falando da estimativa que pode gerar de... Aí eu expliquei para o Rodrigo exatamente 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, no intuito, porque é o seguinte, a planilha do Eduardo acabou, a planilha do Lúcio acabou o dinheiro. No intuito de que nós temos que viabilizar para mantê-los lá, para manter a família do Eduardo, a família do Lúcio, tem que fazer mais negócio, que tem que prometer mais propina, que tem que reservar mais, né? E dentro desse contexto eu estava dizendo o potencial que daria, que no curto prazo, aí eu falei para ele que podia pagar 5%, o qual ele concordou. Eu expliquei que a gente abriria uma planilha e à medida do necessário a gente iria ali 5% do lucro da termoelétrica. Se desse certo do CAD dar decisão favorável a nós, para que a Petrobras fornecesse o gás para nós, porque a Petrobras compra tudo e aí ela fica monopolizada. A gente precisa do gás, a gente não consegue comprar o gás. E aí ela não vende o gás, ou quando vende a um preço exorbitante, de forma que a gente nunca consegue ganhar nada. Quando a energia sobe de preço, ele sobe o preço do gás. Quando cai de preço, ele cai o preço do gás. Então a gente fica 100% refém da Petrobras. Quando o senhor falou de 5%, qual foi a reação do Rodrigo? Não, ele disse, tá bom. Mas ele entendeu do que o senhor está falando. 5% era 5% do lucro. Sim, propina. Lógico. E aí depois disso, que o senhor falou disso? Não, logo em seguida nós falamos do longo prazo. Eu expliquei para ele o potencial que daria isso, que essa planta, se fizer um contrato, essa planta foi um investimento de $1 bilhão. São 700 quilômetros de gasoduto próprio. Quem investiu isso foram os investidores americanos, que se cansaram da confusão brasileira e não estavam dispostos a pagar propina para os políticos, então ficou com a planta ora fechada, ora tiveram que arrendar para a Petrobras a preço de banana. Aí eu estava explicando para ele o seguinte: Rodrigo, de longo prazo ele precisa vender a energia com 25 anos e comprar o gás por 25 anos. Isso tem potencial de dar um lucro de 7 bilhões, 7, 8 bilhões, que é 480 mega durante 24 horas, 25 anos, se o lucro for R$100 por megawatt. Trazido isso a valor presente, é como um resultado de 3, 4 bilhões, 3 bilhões e meio. Eu estava explicando para ele isso, que esse seria o grande negócio da termoelétrica, e indicando claramente que eles poderiam ganhar bastante dinheiro ali com esse deal, com esse negócio. Tá. E aí? Então o senhor tratou da agenda do CAD, deixa eu explicar. Tratou da agenda dos outros órgãos também? Então, terminou o negócio do CAD, eu fui falar do outro assunto que eu levei especificamente para ele, que também é outro problema, que é o que os políticos mais souberam fazer ultimamente, é arrumar dificuldade para vender facilidade, né? E tem um outro problema, é que os créditos fiscais gerados na instância federal de PIS e COFINS, porque como nós somos um grande exportador, a gente tem um acúmulo muito alto de crédito de PIS e COFINS. A gente usa esses créditos para pagar as dívidas do INSS. Só que isso hoje é tudo via liminar na justiça. Aí eu estava falando para ele da importância de legalizar isso, de fazer algum, eu não sei, alguma lei, algum ato normativo para poder regulamentar isso. Inclusive explicando, por isso que eu digo criar dificuldade para vender facilidade, porque é o seguinte, eu estava explicando para ele que se você não paga o INSS, está devendo o INSS, mas você tiver uma restituição em dinheiro, o INSS vai lá e pega o teu dinheiro para pagar. O inverso não é verdadeiro. Se você tiver o crédito e quiser pagar o INSS, aí ele não aceita. Enfim, é uma questão mais, uma tecnicalidade. E ele me disse que teria plena condição de resolver, como sempre eles, tanto ele quanto o presidente Michel, eles sempre se articularam muito bem nas soluções aí das questões, quanto o Eduardo Cunha também era muito hábil.
solução seria ele deu alguma sugestão de eu não entendo muito bem de legislação, mas ele me falou lá algumas ações que ele poderia tomar, que ele tinha gente lá, que ele poderia viajar. Eu já conhecia esse assunto, esse tema. Ele já conhecia, ele sabia desse assunto, ele até me comentou que esse assunto já estava na Câmara, já tinha na Câmara um assunto relativo a isso. Mas tinha outras pessoas pleiteando, outras a esse assunto. Então eu não me recordo. O senhor tratou da CVM também? Então, da CVM eu perguntei para ele, da CVM eu não tinha, nem tenho nada específico hoje lá, eu expliquei isso para ele. Mas eu falei para ele exatamente da necessidade de ter um presidente alinhado com os interesses do PMDB da Câmara, do presidente, enfim. Ele falou que, ele na hora pegou o telefone, ligou para o secretário, esqueci o nome, acho que é o segundo ali do Ministério da Fazenda, e aí botou no Viva Voz também, falou, explorou, o secretário disse que já tinha nomeado, já tinha escolhido o nome da pessoa, e que seria nomeado logo em breve. Eu percebi que o Rodrigo não conseguiu avançar muito mais com esse secretário, eu acho que ele não tinha a mesma intimidade com esse secretário do que demonstrou com o outro do CAD, né? Então ali ele ficou mais contido. Aí ele desligou e ainda disse, eu não quis perguntar quem era, o nome do secretário. Ele não revelou o nome. Não. E aí ele também não teve, acho que não teve coragem, não teve de perguntar quem era o nome ou tal. Ele faz ele ligar assim, no Viva Voz, e colocar para você ouvir. Olha, eu fiquei surpreso, viu? O senhor interpreta isso como? Queria mostrar que estava... Como eu não conhecia ele, né? O que eu entendi é que ele estava querendo me mostrar que ele era muito bom articulador que ele era... Porque eu não conhecia ele, eu tratava com o Eduardo antigamente, tratava, né, depois do Eduardo, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. O que eu entendi é que ele queria mostrar o quão proativo ele era, né? O quão eficiente, talvez. PGFN, o senhor tratou? Tem algum problema? Então, não, quando a gente fala da Receita, é a PGFN. É Procuradoria Geral Fazenda Nacional. E toda essa história que eu te contei é da PGFN. Quando fala Receita, é PGFN. Entendi. Ele comentou também, você está me falando aí um negócio que eu não tinha lembrado, ele comentou também que eles estavam vendo para trocar o secretário da Receita, o Rachid e tal, que eles estavam olhando para fazer mudanças e tal. Vocês conversaram também, o senhor falou que conversou sobre a situação do Eduardo Cunha e do funcionário com o presidente Michel Temer. Você também conversou com o Rodrigo Loures sobre essa situação do Funaro e do Eduardo Cunha? No dia na casa dele, no dia na casa dele, depois que eu falei lá da propina dos 5%, da planilha que a gente abriria e tal, quando a gente estava saindo, eu voltei a falar com ele, com o Rodrigo, que o Lúcio tinha até ficado nervoso essa semana e tal. Ele falou, mas nervoso por quê? Eu falei, não, porque atrasamos o pagamento para pagar e tal. Eu falei, mas não tem porquê. Enfim, eu expliquei para ele, eu disse, mas já está tudo calmo, tudo tranquilo. E ele me perguntou do Eduardo, eu disse, não, o Eduardo está lá, está calmo, enfim, não tenho notícia dele, está tudo bem. Enfim, aí terminou meu encontro. Mas isso foi no mesmo contexto, então, ele também havia essa preocupação de deixar calmo o Eduardo e o Lúcio. Ele perguntou alguma coisa, como é que eles estão? O Rodrigo em si nunca me falou diretamente, até porque eu não sei se o Rodrigo sabe o quão importante é manter foi o primeiro encontro que eu tive com o Rodrigo e eu tive com o Michel quando era mais o Gedel e o Michel, era bastante consolidada a ideia de que todo mundo sabia o que estava acontecendo. O Rodrigo, eu conheci ele, foi uma, 2 conversas, né? Eu tive com ele 3 vezes. Né? Enfim, porque eu não me relaciono com o Rodrigo. Né? 100% do meu negócio é com o presidente Michel. Ok, o terceiro evento. Mais alguma coisa sobre isso? Mais alguma coisa? Eu fiquei com uma dúvida aqui, até para escrever.
Esses 5%, o senhor falou também no contexto da planilha do uso do funcionário. Então esses 5% eram conseguindo no final do ano? Iria abrir uma nova planilha com novo crédito para, enfim, porque o dinheiro estava acabando, né? Eu liquidei tudo do Eduardo e o do Lúcio eu estava pagando 400 mil lá. Mas... Só para ver se a gente entendeu, assim, esses esquemas geravam créditos, propinas. Isso, propinas. E aí você ia honrando. Pronto, isso. Mais ou menos com uma conta corrente. Quando essa conta zerava, precisava de um novo... Às vezes ficava negativo. Às vezes ficava negativo, que eles continuavam pedindo, não paravam de pedir dinheiro. Às vezes ficava negativo, aí eles ficavam loucos lá atrás que precisavam fazer alguma outra coisa errada para poder gerar outro crédito e... Bem, a forma de pagamento depois a gente vai detalhar no momento oportuno do anexo, né? E montante, especificamente. Mais uma coisa? Vamos passar para o próximo evento? Vamos passar para o próximo evento. Tá. Só para deixar claro, estou tomando nota de algumas coisas dos regulamentos. O primeiro foi dia 7. Quer um calendário? 7 de março. O primeiro encontro com o Rodrigo. Não. O primeiro encontro com o Rodrigo foi dia 6, no Fazano. O Rodrigo, dia 6, nós não temos áudio disso. Eu tenho, é que só que eu não te dei. Não terminou. É porque eu tinha esquecido desse. Você gravou, mas não entregou. 6 de março é segunda-feira. Isso. Depois, o segundo. Foi no dia seguinte. No dia seguinte, dia 7, aqui em Brasília. Isso. Ok. Aí depois, dia 13, na segunda-feira. Dia 13, com o Rodrigo de novo. Na minha casa. Em São Paulo. Na minha depois, casa. no dia 16, na casa dele. Aqui. Pronto. Tá. O senhor lembra o endereço da casa dele? Do Rodrigo? É. Eu tenho. Não lembro de cabeça. É QI 25. Essa é QI 25. Eu tenho. Tá, depois o senhor fornece. Mas é lá no sul, lá no norte? Lá no sul. Mais algum? O próximo evento. Isso encerra o assunto PMDB da Câmara. Isso. Tá. Pronto. Ok. Agora, então o senhor vai falar de um evento que... Teve outro evento que eu também registrou. Registrei também, trouxe aqui para vocês, que enfim, de um senador, do Aécio. Aécio Neves. O qual eu conheci ele na campanha de 2014, e nós fomos o maior doador de campanha dele. Em 2015, ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei, através da compra de um predinho, não sei como, lá em Belo Horizonte, por 17 milhões, esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí depois, no ano seguinte, 2016, ele dizendo que esses 17 milhões era para pagar restos de campanha e tal. Que já tinha acabado a eleição. Que já tinha, a eleição foi em 2014. E a eleição de 2014 também teve um monte de caixa 2. Esse imóvel foi uma compra normal? O imóvel está no preço do mercado? Não. Precisava de 17 milhões e tinha um imóvel que dava para fazer de conta que valia 17 milhões. Enfim. Houve um superfaturamento do imóvel para justificar esse repartilho, né? A gente não estava atrás de comprar um imóvel em Belo Horizonte. E de quem que era esse imóvel? Você recorda? Então, era de um jornal. A gente depois fornece. Ah, tá. Não, só para saber, mas é uma pessoa... Uma pessoa ligada a ele. Quem indicou para a compra do imóvel foi o Aécio. Tá. Aí é uma pessoa ligada, ele é um amigo dele, que tem esse imóvel. Aí esse dinheiro deve ter chegado na mão dele de alguma forma. Tá. E aí no ano... Só um detalhe, mas chegou na mão... Mas como é que foi o pagamento para o dono do imóvel? Foi legal, foi via banco mesmo. Isso. Tá. De acordo com a escritura de do Minas. É de Minas. Tá. Aí tudo bem, de alguma forma chegou na mão do senador e aí, quando foi em 2016, um dia na casa dele, ele me pediu 5 milhões lá e eu não dei. E logo começou as investigações em cima de mim. Eu até chamei esse amigo dele, o Flávio, pedi para o Flávio, pedi a ele, pelo amor de Deus, parar de me pedir dinheiro, porque eu já estava sendo investigado e ele lá... É Flávio enfim, de quê? Eu não lembro, depois eu posso te dar Flávio Jacques Carneiro. Flávio Carneiro. Carneiro, Aí o senhor pediu para não... E aí eu pedi o Flávio, falei, Flávio, pede o Aécio lá, ele me pediu 5 milhões lá para pagar advogado, mas eu não posso, eu estou sendo investigado. Já tinha começado a ser investigado na CEPS. Sim, operação CEPS. Aí ele foi, acho que falou com a Aécio, tanto é que o Aécio parou de me ligar, nunca mais me ligou. Aí quando foi
Aí tinha sumido, o Aécio tinha sumido. Quando foi agora em janeiro ou fevereiro, em fevereiro, eu recebo, enfim, uma ligação de um amigo em comum. Fevereiro de 2017. Isso. De 2017. Eu recebo uma ligação de um amigo em comum dizendo assim: Joesley, você tem como receber uma pessoa sábado? Eu não sabia quem era nem nada, mas como era uma pessoa conhecida minha, eu disse: tem. Enfim, eu estava até na escola, nós temos uma escola, um projeto social nosso. Eu estava lá no sábado e tal, chega a pessoa, quando eu vejo, se apresenta como Andréa Neves, irmã do Aécio. Aí ela foi lá, me disse que o Aécio mandou me procurar e tal, precisava de 2 milhões para pagar advogado. E que seriam advogados que a gente já trabalhava. Na época eu tomei nota lá, eu disse: André, me dá teu número aqui, deixa eu ver, deixa eu pensar, porque pagar nota de advogado não dá mais, porque eu já estou mais do que investigado e ainda ter superfaturamento de advogado por serviço não prestado, para poder, esse negócio vai dar errado. Inclusive eu avisei a ela que no fundo nós precisávamos era tentar arrumar, maquiar, fazer uns contratos fictícios ali para tentar dar ar de legalidade do que a gente tinha feito em 2014, da campanha, que teve um monte de coisa ilegal lá que a gente fez na época da campanha. Aí ela entendeu, tal, tudo bem. Eu sei que eu sumi, eu não fiz nada. O primo do Aécio procurou a pessoa que trabalha comigo. E aí falou, cobrando, falou: é o Fred que procurou o Ricardo. Aí o Fred procurou o Ricardo procurou o Fred, alguma coisa assim, para acertar esses contratos, esses negócios. Aí, lá no meio da conversa, discutiram como acertar esses contratos fictícios e tal, o Fred cobrou de novo. E aí o Ricardo veio me cobrar. Foi quando eu falei: Ricardo, é o seguinte, eu só converso esse assunto com a Aécio, eu não conheço a irmã dele. Ele manda a irmã dele num sábado vir me procurar. Se o Aécio fala comigo, eu posso pensar o que fazer, mas se o Aécio falar comigo, eu não vou fazer. Tá bem. Eu falei isso, teve um sábado, um domingo, eu não entendi bem. André me liga, me perguntando se eu ia ao Rio de Janeiro, se eu estava indo no Rio. Eu falei: não, André, eu não estou indo no Rio, eu estava em viagem. Ele falou: não, então eu confundi e tal. Como é que faz aquele negócio? Eu disse: olha, eu preciso falar com o teu irmão. Assim, eu acho que o Ricardo com o Fred lá marcou na sexta-feira seguinte. 24. Você lembra disso? Dia 24 de março. Na sexta-feira. Recente, então pronto, dia 24 de março. Aí eu tinha até feito uma viagem, eu cheguei atrasado, foi um dia que deu uma chuva tremenda, eu pousei. E na realidade, eu pousei, aí eu estava indo lá no Hotel Nick, onde era o endereço, no Nick, procura, vai lá no Nick, vai estar lá. Aí eu estava em São Paulo, aí eu liguei para a Andréia, dizendo que eu ia atrasar. Primeiro mandei uma mensagem dizendo que eu não vou chegar às 6 horas, vou chegar às 6h30. Ela disse: ok, ele está aguardando. Daqui a pouco eu cheguei até a chegar perto do hotel ali, eu mandei outra, eu liguei para ela, disse: André, eu tinha uma viagem para Nova York nesse dia à noite. Falei: André, eu acho que não vou conseguir ir lá encontrar o Aécio, porque eu tenho uma viagem para Nova York e eu estou enrolado aqui. E ela no telefone se mostrou exaltada, dizendo: não é possível, tal, não me fala isso. Aí eu falei: não, tudo bem, deixa eu ver se atraso meu voo para Nova York, eu vou lá. O senhor tem registrado a ligação para ela? Eu tenho mensagem de texto, e ligação deve ter as ligações. Eu tenho a mensagem que eu mandei para ela, que ela me mandou. Vai fornecer isso para nós. Com certeza. Aí eu falei: tá bom, então eu vou lá. Cheguei lá, já tinha uma pessoa, eu devia trabalhar com ele, me esperando. Eu subi no quarto, no 7º andar. Aí cheguei lá, enfim, ele estava meio exaltado, acho que falando com algum repórter, porque alguém... Quando o senhor subiu direto ou se identificou na... Não, eu subi direto. Tinha alguma pessoa me esperando lá na porta já do hotel. Quando eu cheguei, essa pessoa que eu não conheço, deve trabalhar com ele, já me levou direto, subiu, eu não fiz registro nenhum. O senhor chegou com o seu carro? Com o meu carro, parei no valet e subi. Tá.
Aí subi, fui direto lá, cheguei lá, ele estava meio exaltado, acho que falando com algum repórter, algum jornalista sobre algum problema, acho que sobre a delação da Odebrecht. Aí desligou e tal, ainda reclamou que o pessoal da Odebrecht delatou ele e tal. Enfim, eu fiquei calado. Ele sentou, acalmou um pouco lá e aí se deu, nós começamos a conversar. E qual foi o primeiro ponto do diálogo da conversa? Então, basicamente, a conversa com a Aécio... O senhor, quem marcou foi ele que tinha uma pauta ou o senhor também tinha uma pauta? Porque ele queria os 2 milhões. Os 2 milhões. Mas antes de tocar nesse tema, ele falou de alguma coisa quando ele desligou? Qual foi o comentário dele sobre ele? Então, com a Aécio, primeiro ele se mostrou bastante incomodado com o negócio da delação da Odebrecht. Depois ele fez comentários em relação à necessidade, que ele tinha conversado com o Rodrigo, que tinha conversado com o presidente Michel na necessidade. Rodrigo Maia, né? Presidente da Câmara, que eu não conheço. Aí falando que negócio do abuso de autoridade, que tinha que aprovar o abuso de autoridade, tinha que aprovar o negócio do Caixa 2 para poder resolver os problemas, se livrar desses problemas e tal. Aprovar o negócio do Caixa 2 é o quê? É a lei, né, do Caixa 2 para anistiar o Caixa 2 para resolver. Inclusive eu comentei com ele, eu falei, pois é, Wes. Inclusive porque é o seguinte, eu relatei para ele, eu falei, até chamei o teu pessoal lá, o teu primo, o pessoal, está reunido lá, vendo como é que nós vamos fazer os contratos fictícios ali para dar ar de normalidade naquilo, porque... Enfim, eu expliquei para ele que tem vários, tem de publicidade, tem de pesquisa, tem de toda a natureza. Da época da campanha, 2014. Eu expliquei para ele que, apesar do Lúcio Funaro estar preso, vamos dizer, a única coisa que está dando certo até agora é um contrato fictício que eu tenho com o Lúcio, de 100 milhões, e que eu falo na imprensa que tem esse contrato e tal, né? Enfim... Aí eu falei, olha, tem que dar arma de normalidade. Ele falou, não, mas nós vamos dizer que terça-feira seguinte estava acertado que ia passar a lei do Caixa 2, ia estar tudo resolvido e tal. Eu falei, pois é, mas depois tem a questão do abuso de autoridade. Ele falou, realmente e tal, enfim, se deu nesse ano. Logo em seguida eu falei para ele agora dos 2 milhões, eu expliquei para ele que não dá para pagar advogado, que ia ser remontar mais problemas. Eu sugeri a ele que pague em dinheiro. Eu falei para ele, falou, mas como paga? Eu disse, se for você que vai receber, eu pago pessoalmente. Se for alguém, eu mando alguém. Se for alguém que trabalha contigo, eu mando alguém que trabalha comigo. Resolvendo ali, ele nominou que seria o Fred, que iria cuidar disso. Terminado, Fred, o primo dele, terminada a história dos 2 milhões, que ia ser tranches de 500 mil por semana. Seriam 4 pagamentos de 500. 4 pagamentos de 500, isso. Não semanais consecutivos, porque a gente tem dificuldade de arrumar dinheiro, tanto dinheiro assim. Aí então deixa para marcar, mas tem uma periodicidade já definida ou não? Não. Essa semana liga, combina. É combinado entre você e o Aécio ou entre... Entre eu e o Aécio, que está combinado. A operacionalização se dá com o Fred e o Ricardo. Tá. Isso. Agora o Aécio não se mete mais porque a decisão foi tomada. Foi tomado, os 2 milhões, vai ser em dinheiro, vai ser o Fred, vai ser o Ricardo. Aí os dois se acertam. Tá. Desse jogo algum pagamento? Teve acho que Teve o primeiro. O acerto foi dia 24. 24. Esse primeiro pagamento, você sabe quando foi? Acho que foi ontem. Ontem. Se concretizou mesmo? Tá. Quem fez o pagamento da sua parte? Foi o Ricardo. O Ricardo, que vai no seu depoimento ainda, né? Esse dinheiro, como é que foi? O senhor sabe detalhes? Como é que foi gerado o dinheiro? E foi em espécie, né? É espécie, recebimentos nossos. A gente recebe muito, a gente recebe na Coronel, mas recebe em espécie. E onde é que foi pago isso? Em que local? Puxa, eu não sei os detalhes, tem que ver com o Ricardo. Eu estava viajando, estava fora do país. O que mais que foi tratado nessa... Enfim, aí eu tenho uma questão. Esses 2 milhões, a irmã relata que era para pagar um advogado que ele estava precisando, ou era para receber por intermédio do advogado. O que eu quero dizer é o seguinte, ele já chegou a pedir dinheiro para pagar a dívida de campanha, etc. Esses 2 milhões, ele disse para que ele ia usar, não, ou os advogados seriam um instrumento
Eu não sei, tio. para transitar esse dinheiro? Mas quando pede sempre é para pagar alguma coisa, para o que você falou, né? Ou é a dívida passada de campanha, para financiar a campanha. Me corrija se estiver errado, o senhor falou mais cedo que era para inserir isso numa nota de advogado que já trabalhava com o senhor. Isso, para pegar um advogado que já trabalha conosco. Superfatura. Superfatura, põe mais Mas R$1 milhão. Isso, só que isso aí eu não aceitei. Ele falou, não, isso não dá. Vamos tentar pagar. Inseriam os advogados? Eu não lembro de cabeça. Se for importante, eu tento pegar. Se puder trazer depois quem seriam os advogados. Então. Ele me falou na época, eu não sou ligado a ele, eu não conheço os O advogados. Ricardo sabe? Pode ser que saiba, tem que perguntar para ele. Então tá. Mas aí Você tem negociou se esse nome está mencionado nos áudios? Não lembro, acho que não. Tudo bem. Se depois quiser consultar também. Nós verificamos. Outra coisa. Qual É porque eu nem dei assunto ao advogado, porque a gente já está cheio de problema nas notas passadas, né, precisando, enfim, aí falou, eu não posso gerar mais problema ainda. Tá. Qual o tema que foi tratado nessa conversa? Depois do 2 milhões? Pronto. Aí encerrou então a questão do 2 milhões, eu fui perguntar a ele, consultar a ele sobre a Vale. Porque na realidade, deixa eu voltar um ponto aqui, quando a irmã dele me pediu 2 milhões... Já que o outro tema passado, porque ele chegou a comentar de duas leis. Uma seria a lei de abuso de autoridade, que tinha que aprovar. E a falou que também. E a do Caixa 2. E a do Caixa 2, que era uma anistia geral. Pronto, e tal. O que mais que ele falou? Estava sendo feito de que forma e se está sendo feito, ou está sendo concretizado, em que pé que está isso? Ele me disse que iria ser votado esse negócio terça-feira, que já tinha conversado com o Rodrigo Maia, que tinha falado com o presidente Michel Temer. Ele disse que estava articulado. Dizia ele que não fazia outra coisa a não ser isso, a cuidar dessa situação, da tentativa de aprovar essas duas leis. Né? E ele falou mais como é que seria feito, especialmente essa da anistia. Essa da anistia seria para pagar, para tentar minorar os efeitos inclusive dessa delação da Odebrecht que o senhor comentou. Isso. Ele deu mais algum detalhe de quem mais estava inserido nesse contexto de aprovação de medida legislativa? Não me recordo. Então, voltando para o segundo tema que o senhor estava mencionando, eu interrompi. Então, passo essa questão, porque voltando lá, o dia que a André me procurou, ela me pediu esses 2 milhões e me pediu, e me falou que precisava de outros 40 milhões. E que os 40 milhões, a mãe dela tinha um apartamento no Rio de Janeiro, se eu não queria comprar esse apartamento. Para poder, e parece que o apartamento existe realmente, e ela queria, eu não sei se vale os 40 milhões. Mas aí, eu nem fui lá, nem nada, isso aí eu não Esse apartamento seria de quem? Isso que é da mãe dela, onde a mãe dela mora. Mãe dos dois, né? Isso, é mãe deles. E eles estariam precisando de 40 milhões e sugeriram que comprasse o apartamento da mãe por 40 milhões. Parece uma história similar. É similar ao do prédio. Do prédio de Belo Horizonte. Similar ao do prédio. Sim, ela falou. Aí, por causa dos 40 milhões, eu falei para o Écio, eu fiquei sabendo que você é que está nominando o presidente da Vale. Companhia Vale. Ex-Vale do Rio Doce. Isso, ex-Vale do Rio Doce. Aí ele foi e me confirmou, disse, realmente, é isso mesmo. Aí eu falei, olha, tem uma pessoa que é o Dida, que é o ex-presidente da Petrobras, que é o ex-presidente do Brasil. Edmar Bendini, Bendini. Qual é o nome dele? Aldemir Bendini. Isso. Conhecido como Dida. Dida. Eu falei, a André tinha me falado dos 40 milhões, negócio do apartamento. Agora tem aí a presidência da Vale. De repente, você nomina o Dida e que lá com o domínio da Vale, a gente de repente resolve o problema dos 40 milhões, porque deve ter muito negócio ali na Vale para fazer. Ou seja, faria mais ou menos o que o senhor já narrou da usina, da Caixa Econômica, era fazer um negócio e gerar uma propina. É como o Brasil funciona hoje. Os políticos, não existe nenhum outro interesse de nenhum político indicar um cargo se não for para
receber vantagem financeira através do receber propina ali por malfeitos. Enfim, isso aconteceu na Caixa, isso aconteceu no FGTS, isso aconteceu... E o Bendini foi um nome que o senhor indicou, então, porque ele é uma pessoa que trabalharia nessa... Não, eu estava falando isso num contexto de possibilidade de fazer. Aí eu falei, vamos fazer, porque aí ao invés de eu comprar um apartamento, a gente constrói, tá, tudo bem. Aí na hora de pronto ele disse assim, não, mas não pode, porque eu já nominei. Eu já coloquei uma pessoa lá, não posso te falar o nome, porque... Colocou, na verdade já tinha indicado. Já tinha indicado, não tinha saído ainda. Era sexta-feira, disse que o nome ia sair segunda-feira, parece que saiu mesmo. Aí foi, segunda-feira, saiu o nome, aí eu entendi o que foi o presidente lá, voltando. Aí eu falei para ele, aí ele falou, não, aqui não dá, que o presidente tal, diz ele que... Manipulou. Eu não entendo como, parece que a Vale tem uma governança para ter independência na eleição, na escolha do presidente. Mas parece que eles têm algum jeito de fraudar esse troço e virar presidente alguém com nominação política. Ou seja, a Vale deve recrutar no mercado alguém. Mas eles manipulam esse sistema aí para poder virar presidente ou indicado. Indicação política. Ele me explicou isso. Tá. Ele disse, olha, nós fizemos de um jeito lá que em tese é algo independente, mas na prática o candidato da gente vira um candidato, acaba ganhando. Pronto. Aí ele me explicou isso, mas me explicou de pronto que eu poderia escolher qualquer uma das 4 diretorias, que eu escolhesse lá e tal, que botava quem eu quisesse, se fosse o Dida, eu botava o Dida, ou pronto. Enfim, aí eu não conheço a Vale, eu não conheço a diretoria. Eu falei, isso tá bom, deixa eu pensar. Aí ele fez muita questão de dizer, esse negócio de 40 milhões esquece, fala pro Dida esquecer disso. É o seguinte, todo o meu assunto é com você, falando em relação a mim. Todo assunto, acerto, eu não quero ter relação e contato com outra pessoa, quero, vamos dizer, nesse contexto, eu falei, não, tá bom, tá bem, já entendi. E aí ficou assim, o negócio da diretoria da Vale para poder ser, de repente, a solução para gerar o tal dos 40 milhões e coisa. E basicamente acho que no geral foi isso. Aí depois tem que pegar o áudio e lembrar de outros detalhes. Mais alguma coisa? Galela? Pedro? Eu só tenho, na verdade, uma dúvida lá atrás, voltando ao primeiro tema. Você falou que tinha um esquema PMDB da Câmara. Isso. Lá atrás, no primeiro tema. Isso. Na hora que eu estava fazendo notas aqui, me passei. O senhor falou que havia alguns envolvidos, que o senhor sabia. Nominou o presidente Michel Temer e nominou mais algumas pessoas. E de mais algumas pessoas. O senhor tem conhecimento de quem seria que participaria disso? Então, eu posso falar só dos que eu efetivamente fiz negócio, que é com o presidente Michel, com o Eduardo e com o Lúcio. Só para Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. Isso é do que eu tenho conhecimento. Okay. Agora, que eu tenho conhecimento também que o Michel Temer foi o presidente Michel é quem nominou Wagner Rossi na época, e ele é que nominou todos os ministros da Agricultura até antes da Cátia Abreu. Foi a nominação dele. Eu ouço na imprensa que o ministro Eliseu Padilha, que eu nunca tive, eu conheço ele, mas nunca tratei de nada ilícito com ele. Aí tive já eu conheço o Moreira Franco, a minha vista aqui é o grupo do presidente Michel, né, que é o Moreira, Eliseu Padilha, o Gedel, o que eu ouço na imprensa, né? Agora, negócio, desse grupo, o negócio era através do Eduardo Cunha. Tem mais um ex-parlamentar desse grupo. O senhor já teve algum tipo de negócio com o ex-deputado Henrique Eduardo Alves? Não, também não. Mas eu sei que é do grupo. Né? Eu ouço falar e sei, já ouvi deles ali. Né? Na realidade, complementando aqui, tá? Eu ouvi isso, não é só da imprensa, não. Eu já ouvi isso deles. Né? Tá? De que esse é o grupo deles. Entendi.
Só para finalizar, já que a gente está falando de relação pessoal, o Lúcio o senhor conheceu como? Conheci em 2011 através de um amigo em comum, que foi assim que eu dei entrada no pedido do FIES-FGTS. Na época eu achei que tinha sido uma coincidência, hoje eu acredito que não foi coincidência. Eu dei entrada no pedido do financiamento do FIES-FGTS, eu não conhecia o Lúcio nem ninguém. Na semana seguinte aparece um amigo em comum, foi lá no meu escritório e disse: Joesley, eu tenho uma pessoa querendo te conhecer. Aí foi lá, me apresentou, falou: esse rapaz chama Lúcio Funaro, ele quer te conhecer, eu não sei o que é, saiu da sala e me deixou sozinho com o Lúcio. Aí o Lúcio veio dizer: você deu entrada lá no FIES-FGTS, no pedido, eu tenho como lhe ajudar, eu tenho pessoas lá e tal, e se referiu ao Fábio Cleto. Tá. Foi daí para frente que isso acabou virando o modus operandi do Lúcio e do Eduardo, e que eu entendo do grupo ali, que ficam mapeando aonde você faz negócio, negócios legítimos seu no dia a dia. Vamos dizer, esse negócio do FIES-FGTS, nós construímos a fábrica. A fábrica existe, construiu, não foi desviado o dinheiro, a gente paga o juro, está lá. Só que, assim como os outros, eles ficam mapeando aonde é que você tem problema, onde é que você tem negócio, eles vão lá, criam um problema, criam dificuldade, você faz um acerto com eles, aí a coisa anda. Basicamente esse é o modus operandi dessa turma. Alguma coisa? Não, mais nada. Pedro? Tá. Então, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Porque a gente ainda depois tem outros... Não, tem mais alguma gravação que o senhor queira mencionar? Não. Tá. Então vamos encerrar esse termo 2, dia 7 de abril de 2017.